Graça e paz, povo santo. Deus seja louvado por esse tempo, amém? Nós, rapidinho, só os avisos básicos. Nós estamos com as nossas arcas funcionando. Arca Videira Viva, Arca Novos Começos, Arca da Hora. Na quinta-feira, agora funcionando a Arca da Hora lá na Agamenon, como também as Novos Começos nas terças-feiras. Nós também temos Amando com Excelência lá no Recife, na Macaxeira. Então, entra nas nossas redes sociais, Comunidade Evangélica Proclamar, e coloca lá e você vai ver todos os horários dos cultos. Nós temos cultos nas quartas, às 18. Nas sextas-feiras hoje, culto de avivamento às 18 e às 17, nos domingos, o culto de celebração. Então, nos acompanhe, acesse as redes lá. Se você não assistiu nenhuma ministração, assiste lá. Deus é lindo e tem derramado, porque Ele é o mais interessado em divulgar Ele mesmo, só que através de nós, amém, povo santo? Então, nós estamos aqui com o CETEP também, que é o nosso centro de ensino aqui, tá certo? Da Comunidade Evangélica Proclamai. Então, também nós temos, entra lá que você vai saber um pouco mais sobre o CETEP, dos cursos que tem, se inscreve. Os cursos são totalmente gratuitos, tá? Então, você pode estar fazendo a sua inscrição, né? Enfim, entra lá, vê os cursos que tem, o que te interessa, divulga, se inscreve e glorifica o nome de Jesus, que Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo a nossa leitura bíblica anual, né? Nós estamos no livro de Deuteronômio, né? Então, nós estamos caminhando, né, descobrindo o quão precioso o Senhor Ele trata conosco em Sua palavra. Então, nós vamos hoje, através da minha vida, para glorificar o nome do Senhor, nós vamos trazer mais uma palavra. Quando Deus trouxer todas essas informações, você lembra que é para tratar você assim como Ele tratou. Deus me fez fazer uma viagem aos olhos do povo, né, do povo do Egito, dentro daquele contexto. Deus me fez fazer uma viagem nesse lugar. E você também é convidado para viajar e fazer as descobertas que Ele tanto deseja na minha vida e na sua vida. Amém? Então vamos abrir lá o livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Quando você achar, você glorifica o nome de papai. Aleluia. Você glorifica e já fica de pé. Amém? Aleluia. Deuteronômio no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao versículo 33. Então saímos do Monte Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. Como vocês lembram, e fomos pelas montanhas habitadas pelos amorreus, como o Senhor nos havia ordenado. E assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram às montanhas dos amorreus, que o Senhor Deus está nos dando. Vejam que o Senhor Deus colocou esta terra diante de vocês. Avante! Tomem posse dela como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Vocês todos vieram a mim e disseram: vamos enviar homens à nossa frente, para que espiem a terra e nos informem qual é o melhor caminho para subirmos a ela. E a que cidades devemos ir? Achei boa ideia, por isso escolhi 12 homens, um homem de cada tribo. Eles foram e entraram pela região montanhosa, chegaram até o vale de Escol e examinaram a terra. E quando voltaram, trouxeram produtos da terra que nos relataram o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando é boa mesmo. Mas vocês não quiseram ir,
e se rebelaram contra a ordem de Deus, do Senhor, o seu Deus. Vocês ficaram murmurando nas suas tendas e disseram: certamente o Senhor nos odeia, pois fez que saíssemos do Egito para cairmos nas mãos dos amorreus e fôssemos destruídos. Como poderemos avançar? Os nossos irmãos foram irmãos que foram espionar a terra. Trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades foram fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali também gigantes, descendentes dos Anaquins. Então eu disse a vocês, versículo 29, não se assustem nem tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, está indo à frente de vocês. Ele pelejará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus olhos. O Senhor, o seu Deus, também os conduziu no deserto, como um pai conduz o seu filho, por todo o caminho em que andaram, até chegarem a este lugar. Versículo 33. Mas isso de nada adiantou. Vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Embora ele fosse à frente de vocês, numa coluna de fogo, durante a noite, e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho, diga indicando, que deveriam seguir. Amém? Povo, vamos orar. Pai querido, nós amamos o Senhor, nós adoramos, Senhor Deus, a Tua presença, nós amamos as Tuas orientações, Espírito Santo. Fica à vontade entre nós, através de nós, Senhor Deus, que o nosso coração, nessa noite, ele esteja completamente convertido a esse lugar de verdade, a esse encontro que o Senhor pretende para essa noite, Espírito Santo. No nome de Jesus, blinda, Pai, os nossos pensamentos, no nome de Jesus, deixando-os completamente voltados às Tuas orientações e determinações no dia de hoje. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, povo santo? Glória a Deus, podeis sentar. Deus é lindo. Deus é bom. E nós somos gratos a Ele, porque Ele não nos deixará e nunca nos deixou. Nessa noite, nós vamos falar da nossa caminhada, amém? O povo de Israel, como eu disse aqui quando estávamos louvando, o povo de Israel se perdeu diante do seu final. Deus, quando convocou Moisés para libertar o seu povo, Deus, ele disse assim: vá, lhe diga ao faraó que libere o meu povo para me adorar no deserto. A ordem de Deus era essa. Porém, o povo se perdeu no caminho. E aí nós vamos compreender essa caminhada. E a nossa temática, o tema dessa mensagem é na caminhada. E aí você vai se perceber dentro dessa caminhada. A primeira coisa que Deus aponta em todas as passagens que nós estamos lendo, né, da direção, Deus ainda fazendo essa condução, essa orientação da saída do povo até chegar à terra prometida. O que a gente precisa entender enquanto aqueles que caminhamos rumo à terra prometida, porque nós aqui, na nossa época, nós temos um lugar maravilhoso esperando por nós, amém? Glória a Deus. Mas a gente precisa caminhar entendendo que Deus, ele nunca vai nos entregar uma missão que o resultado vai ser o fracasso. Deus, ele nunca vai dar. Quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, quando nós estamos sendo realmente entregando a Deus tudo, dizendo assim: Senhor, eu estou nesse lugar porque eu quero fazer a Tua vontade. O Senhor me colocou nesse lugar para fazer a Tua vontade. O resultado não vai ser o fracasso. Você não vai ter como resultado o fracasso. Amém? Porque nós não temos um Deus que fracassa e que fracassou em nenhuma luta. Amém? Então, porque se nós estamos de fato caminhando dentro da orientação, porque Deus em todo tempo, quando a gente vai fazer, entra nesse lugar, né, desse contexto do povo
da saída do povo do Egito até a chegada da terra prometida, muitas coisas aconteceram com o povo. Deus, ele é tão lindo que Deus disse assim: eita, eu não vou fazer eles irem por esse lugar aqui não, que era o lugar mais curto. Mas era o lugar que eles iam lutar, iam ter mais, vamos dizer assim, medo, que eles iriam se amedrontar, iriam desistir, porque Deus conhece o nosso coração. Deus, ele conhece até onde a gente pode suportar. E aí Deus, ele não nos entrega algo que ele não quer, que ele sabe que a gente não vai suportar. E aí Deus disse assim: eu não vou levar, esse povo não vai por esse caminho não, porque quando eles virem aquele povo lá, eles vão desistir. Eles vão andar mais um pouquinho, ou seja, eles vão fazer mais esforço. Mas o lugar que eu preparei está aguardando por eles. Amém? E aí a gente precisa entender que nesse caminho, Deus não deixou o seu povo nem sem direção e nem sem orientação. O povo, ele sabia para onde estava indo. A direção, Deus, ele convocou Moisés para ser aquele que ia direcioná-los. Olha, Deus está dizendo que a gente vai por aqui. Deus está dizendo que a gente vai por aqui. E toda a orientação que veio a respeito das leis de Deus. Olha, Deus disse assim, a orientação: eu quero a arca dessa forma, eu quero que vocês façam dessa forma. Deus deu orientação, Deus deu direção, Deus entregou tudo ao povo. Mas mesmo assim, o povo estava vestido de uma desistência, de um marasmo, de um fracasso. Gente, fracasso. Essa palavra não era nem para existir no nosso dicionário, amém? Amém? Essa palavra não é para existir no dicionário daqueles que creem. Se a palavra diz que o Senhor venceu, a palavra diz em 1 Coríntios, Jesus, ele triunfou contra a morte. Aleluia! Isso é vitória. E nós, muitas vezes, nos comportamos e andamos como fracassados. Misericórdia. E aí o Senhor, ele nos diz essa noite: o fracasso só existe para quem já desistiu. Querido, querida, se você já desistiu, o fracasso, ele já se instalou. Ele já encontrou um lugar na sua vida. E eu vou dizer, daí é só ladeira abaixo. Misericórdia. Então, no nome de Jesus, o Senhor, ele não te fez. Lembra de Jeremias 1:5. O Senhor, ele te conhece, o Senhor planejou a tua vinda até aqui, aleluia. O Senhor sonhou com você. Sabe para quê? Para fazer esse percurso. Vai ser doloroso? Vai. Aí Deus te tirou do lugar que seria curto, porque tu ia desistir. Porque Ele sabe aonde é que tu vai suportar. Ele sabe o que tu suporta. Aí Deus fez com tanto amor e carinho. Deus diz assim, eu vou com eles. A gente leu aqui. Eles foram protegidos. Calor não ia os afetar, nem chuva. Eles não iam ficar no escuro. Eles tinham maná, eles tinham água. Que sabemos que foi com muita murmuração, com muita ingratidão. Mas o Senhor em nenhum momento os deixou. Amém? Então o fracasso só existe para quem já desistiu. No nome de Jesus, nós repreendemos isso de nossas vidas. Fracasso não é palavra de crente. Não é vida de crente, não é nem palavra, nem é vida de crente. Fracasso só existe para quem já desistiu. E nós não desistimos. O Senhor, ele diz assim, você vai fazer coisas maiores que eu. Sabe o que isso quer dizer? Que o legado de vitória continuará através da minha e da sua vida. Aleluia! Então, queridos, nós estamos aqui para resplandecer, para evidenciar fé. E a nossa fé tem nome, fé em Cristo Jesus. Aleluia! Ele que é e sempre será o maior exemplo de vitória, como eu falei aqui. Ele triunfou sobre a morte e nos estendeu a vida eterna. Ele nos aguarda, assim como aguardava o povo que tanto murmurou. Nós estamos longe disso? Não.
Quando eu estava fazendo essa leitura, eu disse, meu Deus, a gente é assim. A gente, em muitas situações, não são poucas não, porque a gente não pode ser hipócrita. A gente ainda se deixa levar muito pelo mais antes, mais e mais. O mais já revela a sua contrariedade, a sua discordância, a sua vida. Quando nós dizemos, quando entra um mais na nossa vida, nessa nova vida, nós já estamos em discordância com aquilo que a palavra aponta. E isso é tão imperceptível. Isso é tão... É um fiozinho assim. E a gente não percebe, mas Deus, Ele quer, hoje, por meio do teu Espírito, do Espírito Santo dele em nós, revelar isso em nossas práticas. Sabe o que é que Deus quer? Que o Espírito Santo, que você seja lembrado pelo Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo fazer esse movimento de vitória em você. Aleluia, aleluia. E aí nós vamos caminhar, porque a mensagem é na caminhada. E nós vamos caminhar para fazer essas descobertas. Porque em Cristo o acesso ele foi descortinado. Hoje nós temos a presença do Deus vivo. Hoje nós temos a nuvem de glória, aleluia. Nós temos hoje o fogo do Espírito. Tudo isso em nós. Então o acesso para esse lugar, para essas descobertas, antes tinha uma pessoa que precisava fazer essa ponte. O que é que Deus quer? Para onde é que a gente vai? Que era Moisés. Mas hoje o Espírito Santo fala comigo e com você, aleluia. Hoje o Deus vivo fala abertamente conosco. Mas, assim como o povo, e nós somos povo de Deus, assim como o povo que Deus se irou, que Deus se arretou, nós murmuramos. Agora nós temos um exemplo maravilhoso de não morrermos no deserto. Nós temos um exemplo maravilhoso e uma referência de não fazermos para não morrermos no deserto. Amém? E glória a Deus. E aí nós vamos agora para Êxodo. Aleluia. Nós vamos, lá em Êxodo 1, nós vamos ler algumas partes. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, ele não era assim não. E o faraó tremeu na base, porque o faraó sabia quem era o povo de Deus. Vamos ler Êxodo no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 6. Amém? Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Morreu todo aquele povo, tá? No tempo de José. Lembra que José foi levantado como governador, né? Todo o povo, a partir de Jacó, os irmãos foram tudo para o Egito, então Israel praticamente estava no Egito. Mas os filhos de Israel eram muito férteis, diga muito férteis. E tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se, diga fortaleceu. Fortaleceram-se grandemente de maneira que encheram, diga encheram aquela terra. Nesse meio tempo, um novo rei que não conhecia José subiu ao trono do Egito. O novo rei disse ao povo: vejam, o povo de Israel é muito numeroso. Diga numeroso. Diga mais forte. Diga numeroso e mais forte. E mais forte do que eu. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos ainda. E em caso de guerra, não se aliem aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejamos forçados a fugir do país. Pula lá para o 12. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. De maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Passa lá para o 23 agora, do outro lado. Passa lá para o 23. Depois de muito tempo, morreu o rei do Egito.
os israelitas estavam gemendo debaixo da terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu o seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção aos sofrimentos dos israelitas. Amém? O que eu quero chamar a atenção aí, queridos, é que o povo, quando a gente leu lá, assim que o novo rei do Egito, que o novo faraó, ele assumiu, o povo de Deus caminhava, exibindo quem de fato eles eram. Eles andavam exibindo a sua identidade. Eles eram o que a gente reproduziu aqui na fala. Eles eram um povo férteis. Eles eram um povo fortes. Eles eram um povo que enchiam a terra. Porque isso era o propósito de Deus. Lembra o que é que Deus prometeu lá a Abraão? E se isso se multiplicou. E ele disse, se multiplicaram-se. E aí, o faraó, logicamente, que não conhecia, porque a gente viu aí que todo o povo daquele tempo tinha morrido. O faraó quis parar os planos de Deus. E aí, queridos, é tão lindo, quando eu estava lendo lá embaixo, quando fala da parteira, né, das parteiras, que ele pediu para as parteiras lá interromper o nascimento dos meninos, matar as crianças, não deixar as crianças nascerem. Nesse mesmo capítulo, em Êxodo 1, aí Deus abençoou as parteiras. Sabe por que Deus abençoou as parteiras? Aí ele diz assim, ó, Deus abençoou as parteiras e o povo continuou crescendo. Porque o plano de Deus precisa continuar, aleluia. O plano de Deus não vai parar. Aí Deus abençoou quem ajudou no propósito dele, aleluia. Você tem ajudado no propósito do seu irmão? Aleluia. Deus, ele quer te abençoar, amém? Aleluia. Nos levantemos a ajudar o propósito do outro. A gente pode até não entender, mas por que eu estou aqui? Porque, mas meu Deus, o Senhor me colocou nessa situação com essa pessoa. Deixa Deus te usar. Aleluia, deixa Deus te usar. E aí, eles caminhavam. Aí a gente pode ver nesse capítulo 1, né? Nessa parte, quanto eles estavam exibindo a sua força. Estavam ali escravizando, mas eles estavam, quanto mais escravizavam, mais eles multiplicavam, aleluia. Olha a conta de Deus, aleluia. Sofrimentos gera força, gente. Sofrimento gera força. Aleluia. Não, essa é a identidade do crente. Essa é a identidade daquele que vive por fé. E a fé em Cristo. E aí, eles exibiram essa identidade. A ponto de que numa situação, lá no verso 23 que a gente leu, numa situação de impossibilidade, porque eles chegaram ao limite deles, amém? Eles chegaram no limite que eles podiam. E aí eles procuraram exatamente quem podia ajudá-los na hora do sofrimento. Eles foram exatamente do que a palavra diz. Nós devemos buscá-lo em todo o tempo. Na hora do sofrimento eu estou ali. E aí, dentro dessa impossibilidade, eles apresentaram a Deus a sua fragilidade, que era essa impossibilidade. E nós, o que é que estamos fazendo diante do que nós não podemos fazer? Adna aqui falou sobre, não pode ser nas nossas forças. Diante da impossibilidade, apresente a Deus que você é dependente dele. Aleluia. Quando esse povo, ele procurou Deus, dentro do que eles não podiam, eles não tinham mais forças. Eles estavam ali já realmente no estopim. E aí foi nesse momento que eles apresentaram, eu sei quem pode me ajudar. Mas como foi cantado aqui, é preciso quebrar o orgulho. E dizer assim, Deus, meu Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Então exponha a sua fragilidade a Deus e mostrando a nossa incapacidade humana. Porque humanamente nós somos incapazes. Mas reconhecendo dentro desse lugar de nova vida, nós reconhecemos um Deus soberano que pode e faz por cada um de nós. Talvez nós não encontremos ainda tantas coisas sobrenaturais.
Nós não tivemos ainda um encontro com esse lugar sobrenatural, porque nós estamos andando com as nossas forças. É impossível. João 4:24, Deus é Espírito. E é preciso ter esse encontro com o Espírito que foi vivificado em mim e em você. Não há outro caminho. Aleluia. É através de Jesus, é através desse novo caminho que nós encontraremos a nossa dependência em Deus. E é um exercício de intimidade. Não é de hoje para amanhã. Não. Como eu disse, não vamos ser hipócritas e dizer que não é. É deixar o Espírito Santo te levar a esse lugar de dependência. Esse lugar de memória que Deus, Ele é Pai, que Deus, Ele é bom e que Deus faz. Saia do lugar que é de Deus. Aleluia. Deixe Deus fazer o que Ele quer na sua vida e através da sua vida. Você não tem ideia de quanto Deus quer te usar. Aleluia. Você não tem dimensão de quanto Deus quer te usar. É preciso sair desse lugar. Desconstrua e deixe Deus fazer um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. Glória a Deus. E aí, queridos, o que aconteceu com aquele povo forte? Passaram-se os anos, não foi? Passaram-se os anos. Passou-se o tempo. Nesse trâmite de intervenção entre Deus e Moisés na fala com o faraó, houve um desgaste muito grande. Não é verdade? Houve um desgaste, tanto para uma parte como para a outra. Tanto para o líder, que era Moisés, quanto para o povo de Deus, que estava sendo conduzido por Moisés. E aí passou-se o tempo. O povo saiu, começou, quando disse, agora vai-te embora com o teu povo, Moisés. Vai-te embora adorar o teu Deus no deserto. Na saída, para esse lugar maravilhoso que o Senhor pretendia, para o povo dele, o povo começou a apresentar traços de uma raiz contaminada. Foram 400 anos de escravidão. 400 anos. E aí, infelizmente, como eu disse, aquele vigor de quem eu era, do povo de Israel, foi contaminada. Não completamente, porque senão nós não estaríamos aqui, glória a Deus. Mas aquele povo que tinha a perspectiva de entrar na terra, não entrou. Então, cuidado com os territórios que pisamos para não sermos contaminados. Cuidado para não trazermos peso, trazermos desajustes, trazermos incapacidade e morte à nossa raiz da fé. Amém, misericórdia. E aí, o que é que aconteceu com aquele povo? Aquele povo começou a liberar uma raiz de desistência. Dessa raiz contaminada surgiram desistências, ingratidão, surgiu desconfiança, incredulidade, infertilidade e morte. Todas essas questões foram consequências de uma raiz contaminada lá, de um desajuste na identidade do povo de Deus. A gente viu que eles começaram a construir coisas, e a gente viu que quando Moisés subiu, né, para ficar lá 40 dias com Deus, o povo fez uma farra embaixo. Vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos adorar. Cadê o nosso Deus? Um desajuste na identidade. O caráter, ele foi corrompido ali naquele momento. E aí isso vai refletir em consequências. Ingratidão, desistência, desconfiança, infertilidade. Era um povo fértil. Mas o povo começou a morrer. Porque a infertilidade gera morte. Misericórdia, Jesus. E aí lá em Números 32, vamos lá abrir Números 32. A gente já fez essas leituras. Glória a Deus. E a gente está trazendo exatamente as evidências,
as revelações, né? Ou as revelações para a vida de cada um de nós mesmos. Lá em Números, no capítulo 32, a partir do versículo 10. Só para não ficar nas minhas palavras, quando nós falamos da consequência da morte, diante de tanta ingratidão, de tanta desistência, da corrupção da identidade do povo, porque o povo se corrompeu, houve uma corrupção na identidade do povo. 32, Números 32, no versículo 10. E o Senhor ficou irado naquele dia e fez o seguinte juramento: nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade verá a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, foram os únicos que continuaram fiéis ao Senhor. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e fez o povo andar sem destino 40 anos pelo deserto, até que morresse toda aquela geração que tinha desagradado ao Senhor. Meu Deus, eles estiveram, o grande problema dessa corrupção da identidade é que houve uma ausência, sabe? Uma ausência do que verdadeiramente eles eram. Toda aquela raiz de fracasso, aquela raiz de desistência mesmo, sabe? Desse percurso, dentro de todo esse processo, eles apagaram a sua verdadeira identidade. Houve uma ausência de luz. Houve uma ausência de quem? Porque quando nós trazemos todos esses segmentos que nós falamos dentro do processo de saída, ao colocar os pés na terra prometida, as pessoas elas apagaram a verdadeira identidade delas. Elas foram não só apagando a identidade delas, mas tornando Deus menor dentro do grande poder, do grande soberania de Deus. E aí a consequência foi a morte, como nós lemos aqui. Então, queridos, eles estiveram ausentes de sua verdadeira identidade. Presta atenção. A ausência, ela é margem para o esquecimento. E se você e eu passamos muito tempo nesse lugar de ausência, nós corremos o risco de esquecermos quem nós somos. Então, no nome de Jesus, a ausência é lugar de esquecimento. A ausência é lugar de paralisia. A ausência é lugar de fracasso. E eu vou dizer a você, a ausência ela vai gerar esse esquecimento de quem nós somos, mas isso vai refletir no outro, porque o outro vai me esquecer. É como se você não existisse. Você vai realmente apagar. Aleluia. Você vai apagar. E a palavra diz que não apague o Espírito Santo. Não apague a obra de Deus em você. O Espírito Santo é a obra perfeita do Deus vivo em nós. Aleluia. A obra perfeita alterando a obra imperfeita que somos nós. Deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele e alterar. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para matar a nossa raiz contaminada mesmo. Nós estamos aqui para isso, amém? Isso tudo na caminhada. E aí, nós devemos lutar. Lutar mesmo. Nós devemos lutar e tomar posse. Eles ali queriam tomar posse da terra que era prometida. Nós, até chegarmos lá, porque o lugar está pronto, Jesus ele vem, a gente entende a promessa. Mas precisamos lutar. Precisamos caminhar na promessa. Sabe qual foi o problema? O grande problema do povo de Deus? Que eles não entenderam que a promessa já havia acontecido desde a saída deles. Aleluia.
A promessa, ela não é o fim, queridos. A promessa começa quando Deus te habilita para ser. Aleluia. Se Deus te levantou, se Deus te escolheu, porque eu tenho certeza disso. A tua promessa começou desde o ventre da tua mãe. E a gente esquece, só quer se apegar ao fim. Luta. E toma posse da tua identidade. Aleluia. Luta todos os dias. Não baixa a guarda. Quando a gente baixa a guarda, o inimigo, ele se aproveita. É quando ele se aproveita. É do nossa desistência, é do nosso desânimo, é da nossa palavra eu não, mas às vezes a gente diz, né? Eu sei, já disse aqui isso aqui, eu sei, né? Eu sei. Eu sei, mas pronto, já estás em discordância com a palavra. E estás em discordância com o teu propósito. Porque a Bíblia fala de quem nós somos, de quem Deus é, de quem é o dono da promessa. E como a gente deve chegar a esse lugar da promessa. Lá em Hebreus 11, fala sobre a fé. E ele vai dizendo do que nós não vemos, mas esperamos. O que nós esperamos aqui é a vinda do nosso Cristo. A promessa já está garantida. Aleluia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A palavra diz, ei, você que está de pé, cuidado para não cair. O povo de Israel não entrou no lugar pretendido por Deus. Mas a promessa, ela, logicamente, ela foi levada para outra geração. Mas Deus nos fez para viver a promessa dele. Aleluia! Glória a Deus! Então nós devemos tomar realmente posse da nossa identidade. Nós somos possuidores da raiz da fé. É nessa raiz que nós estamos alicerçados. E essa fé, ela era e é o combustível para que o povo de Deus caminhe, como nós lemos aqui, lá em Deuteronômio 1, avante. Avante, aleluia, rumo à terra prometida, rumo ao lugar pretendido por Deus. E aí Deus me trouxe algo a semana passada, quando eu estava lendo essa palavra. E Deus ele foi afinando. Eu fui lendo, e Deus foi afinando essa palavra. E aí Deus, eu disse até domingo aqui para alguns líderes, que Deus ele me trouxe muito forte, eu lavando os pratos. Oh, glória a Jesus. E aí Deus disse o seguinte, não vivamos e não caminhemos como se não tivesse céu. O céu é uma promessa. O céu existe, o céu é real. E deixa eu te dizer, Jesus, o nosso Salvador, o nosso lindo, aleluia, ele nos deu os maiores exemplos de vida. Ele nos deu os maiores exemplos. Ele veio para dizer que é possível você ser forte, é possível você ser corajoso, é possível, se eu fosse você eu dava glória e agarrava essas palavras. É possível você ser ousado, é possível você resgatar essa bondade de Deus, é possível você crescer em fé, você gerar fé, é possível você estar nesse lugar, é possível nós sermos obedientes, é possível. Aleluia! Mas aí, Deus me fez ver algo maior em Jesus. Jesus, o que eu extraio da vida de Jesus, o que eu tomei para mim, da vida de Jesus, é que ele sempre caminhou na certeza e na convicção de que o céu era real. Jesus, ele caminhou em todo o tempo, dentro do sofrimento que ele teve, de tudo que ele passou, porque a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia diz que Jesus passou por tudo. Jesus viveu a escravidão do Egito. Jesus viveu isso. Jesus estava lá. Aleluia. Jesus estava com Deus ali. E diante de tudo isso, ao ponto de se tornar carne e osso como eu e você, ele passou pelos apetrechos, por maltratos,
Mas ele não deixou a sua identidade ser contaminada, aleluia. E dentro disso, dessa identidade, porque a identidade, por meio do Espírito Santo, ela precisa apresentar que de fato, não, eu estou aqui, eu estou firme. Pode ter o que ter, pode ter o que for, pode chover o que chover. O céu é real. Agora o céu precisa ser real diante das nossas ações. São as nossas ações que vão movimentar o mundo espiritual. Trazer essa realidade do céu, essa existência de tudo isso que a palavra diz a respeito de nós. Se nós não sairmos para lutar, ninguém vai conhecer quem é esse Deus. E tanto Moisés dizia a Deus, quando Deus dizia, eu vou fazer isso com o povo, eu vou matar tudinho. Aí Moisés disse, mas Deus, o que é que o povo vai dizer? Que Deus não pôde com o povo dele. Então, minha gente, nós somos essa referência do céu. E o mundo quer nos engolir. Essa semana eu estava dizendo para alguém. O mundo quer nos engolir. Mas a gente tem que lembrar que a luta não é contra a carne. A luta não são pessoas. Pessoas estão aqui e vêm a nós para serem amadas. Para serem cuidadas, se assim quiserem. Porque Deus não nos obriga a nada. Deus, ele diz que escolheu. Vocês são meu povo amado. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. E isso deveria ser um privilégio para nós. Não fardo, não peso. O céu é real, povo santo. Aleluia. O céu é real. Glória a Deus. Amém? Agora vamos voltar lá para Deuteronômio, no capítulo 1. Aleluia. Deuteronômio, no capítulo 1. A gente vai ler lá o versículo 41, a gente leu até o versículo 33. Agora a gente vai partir para o versículo 41 e a gente vai ver outros acontecimentos na caminhada. Porque tudo isso aconteceu na caminhada e acontece com nós na caminhada. Deuteronômio no capítulo 1, a partir do versículo 41, diz o seguinte: então vocês confessaram, pecamos contra o Senhor, agora vamos lá e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos mandou. Então cada um pegou suas armas e todos foram para a região montanhosa. Mas o Senhor me disse, diga a eles que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Se teimarem, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu avisei, mas não me deram ouvidos. Em vez disso, desobedeceram outra vez as ordens do Senhor. Ficaram cheios de orgulho e subiram a região montanhosa. Entretanto, os amorreus que viviam lá vieram dispostos para lutar. Como abelhas, os perseguiram e os arrasaram, desde Seir até Ormá. Passa lá para o capítulo 1 capítulo 2 do versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 2. Depois voltamos pelo deserto, rumos ao Mar Vermelho. Depois, pois essa foi a instrução dada por Deus. E por muitos anos rodeamos a região montanhosa de Seir. Então o Senhor me disse, já faz bastante tempo que vocês estão caminhando ao redor destas montanhas. Agora sigam para o norte. E aí o Senhor, quando me trouxe esse versículo, a gente precisa entender que todo avanço, preste atenção, todo avanço e toda tomada de posse, que foi todo o avanço de tomada de posse do povo de Deus que a gente viu, né? O avanço deles era para tomar posse. Cada luta vencida era um avanço para a chegada lá no lugar que Deus ele queria para eles. Então, todo o avanço para a tomada de posse pelo povo de Deus teve duas situações. Orientação, como eu disse aqui no início. Teve orientação e direção.
eles não foram de qualquer, ou eles não deveriam ir de qualquer jeito. E nesse versículo 41, nós temos um exemplo de retirada sem a ordem de Deus. E o que aconteceu com esse povo? Foram derrotados. Muitas vezes, nós temos buscado, na verdade é uma pergunta, será que nós temos buscado autorização e instrução de Deus para com os planos dele em nossas vidas? Será que muitas vezes nós não somos levados pelos nossos impulsos de achar, mas eu acho que isso dá. Eu acho que isso não tem problema não. Isso não é nada demais não. Mas muitas vezes somos pegos nesses momentos de, mas eu acho que. A gente não tem que achar nada, a gente tem a verdade, aleluia. A gente não tem que achar, nós já achamos, aleluia, que é a verdade que há na palavra de Deus. Tem que pedir autorização. Deus diz em sua palavra que nós somos propriedade dele. É o povo que ele adotou para ser dele. Nós não fomos obrigados, não. E a gente precisa ter esse entendimento. Nós não somos obrigados, mas a condição que o Espírito Santo de Deus nos entregou em sermos cristãos, a revelarmos a glória dele, porque tudo isso, nós temos que entender em cada coisa que nós fazemos, que vai ser exposto, não é nós não. Vai dizer logo, ele é crente. Não é isso que diz? Olha, e fulano é crente, é fazendo isso. É a primeira coisa, queridos. É o nome do Senhor Jesus. É o nome do poderoso, do nosso Pai, que vai se estender, não somos nós. Então, nessa condição que Deus ele nos entregou, o povo foi, e Deus disse, vai, né? E Deus ele é lindo, porque ele ainda disse, vai, né? Mas vai apanhar tudinho. Vai tudo levar cacete e pau. Mas foram. E foram derrotados. Passaram um tempo de castigo. Rodeando lá a região. Passaram um tempo de castigo. Aí Deus disse, espera aí, agora tá bom, né? Gente, não tem como. A gente está tardando. Foram 40 anos. Era uma viagem de 3 dias. 3 dias para chegar. E cumprir o propósito, adorar. Glória a Deus! Adorar 3 dias. 40 anos. O que é que nós estamos fazendo, Jesus amado? O que é que nós estamos fazendo? E aí a gente precisa entender que nas mínimas coisas, Deus ele quer que nos alcançar, sabe, nas mínimas coisas. É no teu dia a dia, é no meu dia a dia, é no nosso trabalho. Porque é nesses lugares que nós vamos apresentar quem nós somos. É nesses lugares, não é na igreja não. Não é na igreja, é na minha casa, como Adriano trouxe aqui a semana passada. É na nossa casa, é o nosso lugar. Nos lugares que nós colocamos os pés, que nós tomamos posse. E aí aconteceu, eu já disse isso aqui há um tempo, em relação à orientação e direção. A gente, para encontrar essa nova casa que a gente está hoje, eu disse, meu Deus, eu vim de um dia, quando eu vim do trabalho, o Espírito Santo me pegou assim na rua. E eu disse, Deus, foi algo do Espírito mesmo. Eu digo, meu Deus, já está aos 45 do segundo tempo. Eu digo, meu Deus, a gente não encontrou nenhuma casa. Vem cá, Deus. A gente não é folha seca para estar caindo em qualquer lugar, não. Nós temos um Pai e o Senhor é o nosso Pai. É o Senhor que dirige as nossas vidas. Então, nos faz encontrar um lugar. No mesmo dia a gente encontrou o lugar. Aleluia. São nas coisas simples. A gente quer fazer o palanque da obra de Deus. A obra de Deus não é palanque, não. A gente quer fazer, sabe? Não, Deus ele vai reagir, como a pastora Erika diz. Deus vai reagir às nossas ações diante daquilo que a gente entrega a Ele. É no pouco
e é no muito. Ele quer fazer. É preciso que nós fiquemos atentos. Não deixa de lado a orientação, não deixa de lado a instrução, pede permissão a Deus. Senhor, é para eu ir para esse lugar? É para eu lutar por isso, meu Deus? Me ajuda, me dá uma direção. O Senhor é o meu Pai. A gente precisa ter esse entendimento. Você precisa saber quem você é. Deus, Ele vai te dar a resposta. Deus não nos obriga a procurá-lo. Porém, a nossa condição nos conduz a buscarmos. E aí, para a gente estar encerrando esse momento, se a gente não vai buscar o Senhor, a nossa caminhada se torna às cegas. A gente pode cair num buraco, cuidado. Se a tua caminhada está sendo às cegas, cuidado para não cair no buraco. E assim como o povo, não passar muitos dias atrasando e tardando o teu propósito nesse lugar, não. A gente precisa se responsabilizar diante daquilo que o Senhor nos entregou. Deus, Ele nos deu uma condução. Deus nos entregou o propósito dEle para cuidarmos. Se não está sendo trazido à existência, se não está acontecendo, a culpa não é de Deus, não. Deus nos entregou tudo que podia nos entregar e que nós estamos prontos para receber, porque a gente precisa entender. Ele podia dar tudo que Ele podia entregar, Ele já entregou, e o que a gente pode receber, do que a gente está preparado para receber, a gente está recebendo. Se você quer algo a mais, se prepare. Aleluia. Se prepare. A responsabilidade da chegada no céu é minha e sua. Deus deixou o mapa. Aleluia. O mapa é Jesus Cristo. A palavra diz que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Nós temos um mapa para chegar na nossa terra prometida. A responsabilidade é nossa de permanecermos nessa condução, de permanecermos nesse lugar. Então, em nome de Jesus, não percamos de vista o céu, ele é real, aleluia. Não percamos de vista o que nos aguarda. Deus, Ele preparou, e eu creio com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, esse lugar para nós. E o nosso propósito é adorá-lo nesse lugar. E nós vamos adorá-lo agora. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer a Ele, né? Por esse momento maravilhoso.